vai chegando a folia, vem beijar nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar nossa bandeira e escutar a cantoria. Ai, ai, ai. O Divina que chegou em boa hora, com a folia alvorada, o Divino e Nossa Senhora. Com a folia alvorada, o Divino e Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para a nossa preparação para a liturgia dominical. No próximo dia 23 de maio, celebramos a solenidade de Pentecostes. E com esta grande festa, nós encerramos o tempo litúrgico da Páscoa. É recomendado também que nesta solenidade, na última missa de Pentecostes, nas comunidades, se apague o círio pascal e de onde ele está, ao lado da mesa da palavra, ele retorna para a pia batismal. E nos demais tempos litúrgicos ele será acendido nas celebrações de batismo, renovação das promessas do batismo e nas exéquias. Este sinal pascal nos é tirado para lembrar que, a partir de então, a luz do Cristo ressuscitado estará sempre presente em nossos corações. Passemos assim ao primeiro passo do nosso exercício da leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura dos Atos dos Apóstolos, a cena do dia de Pentecostes, descrita pelo escritor sagrado. Onde se passa? Numa sala. Segundo a tradição, a sala de Pentecostes é a mesma sala da última ceia. Portanto, a celebração da Eucaristia está intimamente ligada com o mistério da descida do Espírito Santo, com Pentecostes. Os personagens, os discípulos, provavelmente os 11 ou os 12, já havia sido escolhido Matias no lugar de Judas. Maria também estava presente nesse dia, algumas mulheres, talvez alguns outros seguidores de Jesus, participante ali da primeira comunidade.
Todos com medo, esse é o clima da primeira leitura, e vem um sopro impetuoso, um vento forte, sinal do Espírito Santo. E aí todos começam a proclamar as maravilhas para todas as pessoas que ali estavam, para a multidão ali reunida, provavelmente fora também daquela sala, para mostrar que o Espírito Santo ele tira a gente do lugar e leva-nos para a missão. E todos os povos, todas as multidões entendem a mensagem dos discípulos, dos apóstolos. Cuidado nessa leitura com o nome das cidades e dos habitantes dessas cidades. Tem bastante nome difícil, então cuidado na pronúncia desses nomes. Eles estão mais ali ao fim da leitura, onde ele diz assim: nós que somos partos, medos e elamitas. Todos esses são povos. Habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Então, cuidado com esses nomes, especialmente ali cretenses, não é crentes, mas cretenses, porque a palavra ali, dependendo como ela está dividida na linha, ela pode confundir um pouco. O salmo responsorial, igualmente um salmo belíssimo, Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o seu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Cuidado nesse salmo, na segunda estrofe, com a palavra perecem. Às vezes, no nervosismo do momento, nós podemos pronunciar alguma outra parecida. Então, se tirais o seu respiro, elas perecem. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos,
formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura de fácil proclamação de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo dá uma grande catequese sobre o Espírito Santo e sobre a Igreja, como um corpo único, com membros diversos. Uma leitura com palavras fáceis, ressalto para que nós cuidemos com a proclamação das frases que têm as vírgulas, né? A vírgula a gente faz uma pausa para continuar a frase, diferente do ponto final, onde fazemos a pausa para depois começar uma nova frase. Lembro que após a segunda leitura desta solenidade, antes da aclamação ao Evangelho, nós temos o canto da sequência. É um canto antiquíssimo, muito bonito, e que nessa missa ele é obrigatório, que seja ou cantado ou rezado. Durante o momento da sequência, todos os fiéis permanecem sentados. Levanta-se apenas para a proclamação do Evangelho, para o canto de aclamação. O que é a sequência? Na liturgia da Idade Média, o canto do Aleluia, ele tinha vários versos. Então, a sequência, na verdade, são os versos do canto de aclamação. Na reforma litúrgica, a sequência, então, ela virou um canto à parte, um canto separado. Como ele tem uma letra belíssima, a liturgia preferiu que ele permanecesse, após a segunda leitura, como um canto sequencial, que ajuda a compreender melhor as leituras dessa solenidade. Portanto, prestemos sempre bastante atenção nesse canto da sequência. E o Evangelho, tirado de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para nossa meditação, podemos tomar dessa liturgia as várias imagens que as leituras trazem sobre o Espírito Santo. Logo na primeira leitura, o vento. É o vento que leva, o vento que tira do lugar, o vento que desinstala, o vento que é forte e impetuoso, não deixa ninguém quieto. Assim é o Espírito Santo. Quando nós estamos repletos da graça do Espírito Santo, nós não conseguimos ser os mesmos. Nós precisamos estar sempre em mudança, sempre em desenvolvimento, sempre em transformação. Ou então o fogo desceu sobre os apóstolos de Nossa Senhora, aqueles que ali estavam reunidos, línguas de fogo. O fogo purifica, o fogo queima, o fogo transforma. Assim também é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente não se deixa transformar pelo Espírito Santo, nós não somos bons cristãos. Se o Espírito Santo age em nós, nós precisamos sempre nos atualizar. Há sempre aquelas lideranças que dizem: mas eu já fiz essa formação, eu já sei, eu já sou catequista, sou ministro, sou isso, sou aquilo há muitos anos e já aprendi muita coisa. Mas o Espírito Santo sempre nos renova. Se nós não nos deixamos guiar por este fogo que queima, que arde, que faz a gente sair do lugar, nós não estamos indo bem na nossa vida espiritual. O Espírito Santo é sempre um espírito em movimento, que nos tira do lugar e nos faz ser cada vez melhor. No Evangelho, uma cena muito bonita, que é uma cena de uma missa. O Evangelho diz: o primeiro dia, ou seja, o domingo, estavam reunidos, provavelmente em oração,
Jesus entrou e se colocou no meio deles. O que é a missa, senão Jesus que está também no nosso meio? Jesus que conversa com os discípulos. Também na missa, Deus fala conosco através da palavra proclamada, dos gestos ali feitos, da Eucaristia celebrada. A liturgia é a grande manifestação de Jesus que fala conosco também. Nesse evangelho, aos apóstolos, Jesus deseja a paz e o perdão. Se nós pegarmos na língua original desse evangelho, ou no texto original, a paz que Jesus deseja é o Shalom. Shalom não é uma paz passageira, mas é uma paz duradoura. Paz não é apenas a ausência de conflitos ou de guerra. Paz começa dentro de nós e se reflete no nosso agir, na comunidade, na família e na sociedade. Por vezes, nas comunidades nossas, nas comunidades cristãs, não há uma guerra declarada, mas há um trabalho pastoral feito apenas para aparência, algumas pessoas que estão na igreja apenas para aparecer, apenas para se vangloriar. Isso não é a paz verdadeira que Jesus quer. Paz não é estar brigando na comunidade. Às vezes nós nem estamos brigando, literalmente, mas há na comunidade um clima de não serviço, de aparência, de vanglória, de fazer as coisas apenas por fazer ou para aparecer. E isso não é dom, não é graça do Espírito Santo. Jesus no Evangelho diz: a paz esteja convosco. Jesus deseja para todos nós Shalom. E Shalom é a paz duradoura, é a paz que permeia todo o nosso ser, que permeia toda a comunidade, que permeia todo o nosso agir. Portanto, dessa liturgia, fiquemos com esta mensagem de Jesus, que sopra sobre os discípulos e envia Shalom, a paz. Por isso que a pomba branca é símbolo do Espírito Santo e também símbolo da paz. Lutemos, queridos irmãos, para que façamos tudo na nossa comunidade com espiritualidade, ou seja, repletos do Espírito Santo. Faremos tudo a partir de agora com este Shalom de Jesus, buscando construir essa paz verdadeira, essa paz duradoura, que só haverá quando estivermos cheios do Espírito Santo. Juntos, então, façamos nossa oração com a resposta depois de cada prece: enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Confirmai vossa Igreja como sacramento de vosso reino. Iluminai vosso povo fiel e todas as comunidades cristãs, nós vos rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Guiai as famílias, os casais e todos os que procuram viver com intensidade a fé e a testemunho na caridade, nós vos rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Guardai em vosso amor os catequistas, os líderes de nossas comunidades, os que trabalham na defesa da vida e da dignidade dos pobres e escravizados, dos excluídos e abandonados, nós vos rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. Fazei-nos viver o batismo e a crisma na fidelidade e no compromisso com o Evangelho do vosso Filho, promovendo a vida e a harmonia, a alegria e a solidariedade, nós vos rogamos. Enviai vosso Espírito Santo e santificai-nos. E como contemplação dessa leitura orante, vamos parar um instante. Quem quiser fechar os olhos por uns minutos e sentir o sopro de Jesus, que envia na nossa vida o Espírito Santo. Jesus envia para todos nós a graça, os dons do Espírito Santo que nós precisamos. Vamos contemplar Jesus que manda esse Espírito sobre nós. E vamos contemplar em quais momentos da nossa vida nós sentimos a presença do Espírito Santo. Vamos contemplar os dons do Espírito Santo, todos eles que nós precisamos: sabedoria,
inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus. E tantos outros mais que nós precisamos e que nós pedimos. E vamos assumir um compromisso. O Espírito Santo é dado especialmente no sacramento da Crisma, sacramento da confirmação. Vamos então assumir um compromisso de ir ao encontro de algum crismando, de alguém que recebeu esse sacramento há pouco tempo, e vamos falar para ele da graça e da alegria do Espírito Santo e convidar esse crismando, essa crismanda, a participar da comunidade, tanto os serviços, como diz São Paulo na segunda leitura, e juntos, trabalhando na alegria do Espírito Santo, formamos um só corpo. Então procuremos um crismando, uma crismanda, para lhes anunciar a alegria do Espírito Santo. E que todos nós, repletos dos dons do Espírito Santo, possamos celebrar com muita alegria a solenidade de Pentecostes. E viva o Divino Espírito Santo!